E se tudo o que você aprendeu sobre a origem da humanidade fosse só a superfície de uma história muito maior? Uma história reescrita, filtrada, editada e, em alguns casos, completamente apagada. Ao longo dos continentes, povos que nunca se encontraram deixaram o mesmo aviso. A humanidade não surgiu sozinha. Hoje você vai conhecer a versão proibida da nossa criação. Aquela que nunca apareceu nos livros de história, mas que permanece gravada nas pedras, nos mitos e, talvez, no nosso próprio DNA. Quando você observa as civilizações antigas, percebe um padrão impossível de ignorar. Sumérios, egípcios, maias, chineses, aborígenes, indígenas brasileiros, todos falam de visitantes que desceram do céu trazendo conhecimento, leis, agricultura, astronomia e linguagem. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, que significa aqueles que do céu à terra vieram. No Egito, eram os Neteru, seres luminosos ligados às estrelas. Na América Central, eram descritos como deuses pálidos que surgiam das nuvens. Em diversas tribos, eles eram seres que caminham entre mundos. Por que culturas tão distantes contam exatamente a mesma história, usando símbolos quase idênticos? A resposta pode estar em algo muito mais profundo do que mito. A Bíblia, um dos documentos mais antigos e influentes do mundo, guarda um detalhe muitas vezes ignorado. O termo original usado para designar Deus em vários trechos é Elohim. Elohim está no plural. Significa literalmente os poderosos, os que vieram do alto, aqueles que dirigem. Por que um dos textos mais sagrados da humanidade usaria um termo plural para descrever os seres responsáveis pela criação? Por que, posteriormente, traduções tentaram suavizar ou singularizar esse conceito? Há pesquisadores que afirmam que a Bíblia original não falava de um criador único, mas sim de um grupo deles, um coletivo, uma espécie. Em vários sítios arqueológicos existem estruturas que simplesmente não deveriam existir. Blocos de centenas de toneladas movidos como se fossem espuma. Marcas de corte tão perfeitas que nem máquinas modernas conseguem replicar. Ruínas submersas que sugerem cidades avançadas antes mesmo do fim da última era glacial. Mapas antigos mostrando regiões polares que só seriam mapeadas milhares de anos depois. Esses artefatos são chamados de inconvenientes e são convenientemente ignorados. Quando juntamos essas peças, um quebra-cabeça surpreendente começa a emergir. Mitos antigos afirmam que o ser humano foi modelado, moldado, formado à imagem, feito do barro, misturado com o sangue dos deuses. E embora pareça simbólico, a ciência moderna também encontrou algo estranho. Um salto evolutivo súbito no DNA humano, rápido demais para ser natural. Como se alguém tivesse acelerado um processo. Como se uma mão externa tivesse ajustado algo. Povos antigos descrevem isso em detalhes surpreendentes. Um processo de criação híbrido, uma combinação entre algo terrestre e algo celeste. Seria possível que nossa evolução tivesse recebido um empurrão de uma inteligência externa? Quase todas as culturas do planeta têm relatos de um grande dilúvio, um evento catastrófico que apagou civilizações, destruiu cidades e reiniciou a humanidade. Mas o detalhe mais curioso é que esses textos mencionam uma civilização altamente avançada antes do desastre, uma era de conhecimento profundo, tecnologia misteriosa e seres que caminhavam ao lado dos humanos. Quando o evento aconteceu, esse conhecimento se perdeu, ou foi escondido, e nas versões que chegaram até nós, só restaram fragmentos, lendas distorcidas de uma época em que seres poderosos moldavam a humanidade para um propósito que ainda desconhecemos. Mas por que todas essas pistas foram apagadas, queimadas ou reescritas? A resposta é simples: poder, controle e narrativa. E a ideia de que a humanidade é fruto de intervenção, planejamento e conhecimento avançado colocaria em risco autoridades antigas e modernas. Se nossos criadores eram seres físicos, inteligentes e possivelmente tecnológicos, isso mudaria tudo: religião, ciência, política, história e o próprio conceito do que significa ser humano. Por isso, ao longo dos séculos,
Bibliotecas inteiras foram destruídas. Textos foram editados. Linhagens foram reescritas. E a nossa verdadeira origem, diluída no tempo. Mas as evidências estão reaparecendo. Nas ruínas, nos mitos, nos textos proibidos. E talvez, no próprio céu, a história esquecida da humanidade está prestes a emergir. E quando a verdade finalmente vier à tona, nada será como antes. Você está pronto para ver o que foi escondido?